Tá aí, pois é, né? Obrigado por mais esse encontro no Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você, graças à sua presença, senão não teria como, né? Hoje vamos cuidar do quê? Da sua cabecinha, da sua inteligência. Será que você está rendendo para você mesmo tudo que você pode? Ou será que você... O que será que você pode aprender para falar o mesmo argumento para outra pessoa? Quem sabe seu filho, seu marido, quem sabe a sua esposa? A gente vai conversar sobre inteligências múltiplas. Mas antes, eu dou 5 segundinhos para você. E aqui embaixo de mim, onde você está me vendo, tá vendo onde está escrito aí inscrever-se com um fundinho escuro? Clica lá, vai. Vou dar 5 segundinhos para você. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Olha, se não deu tempo, você faz depois do podcast. Você vai lá também no gostei, tá legal? Você vai no compartilhar. Eu quero que você participe muito desse podcast. Pergunte o que você quiser, coloque a dúvida que você tiver, porque quando você participa, quando você se inscreve, o YouTube entende que esse assunto é importante e vai levar para outras pessoas tão importantes quanto você é, tá bom? Então é isso daí. Hoje nós vamos falar aqui então de inteligências múltiplas, e para isso eu trouxe aqui a convidada que é formada em psicologia, pós-graduada em psicologia do esporte, uma coisa muito legal isso, né? É desenvolvedora de métodos psicológicos como o método QEM. Você vai saber sobre isso, sobre educação emocional. Vamos conhecer também, junto com as sacolinhas das emoções, os bonecos das emoções. São métodos que ela desenvolveu e que são muito legais, tá? Ela também é escritora, é palestrante e ela faz palestras para atletas, para pais e filhos. É muito legal o tema dela e tem como tema atual exatamente inteligências múltiplas. Eu estou falando aqui da minha amiga Elaine Santos. Bem-vinda, Elaine. Como é que vai? Obrigada, muito bem, muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, olha, antes de você começar a falar, eu tenho aqui, agora é você mesmo, a Gift for You. Thank you. A canequinha que você está ganhando, olha lá, igual aquela ali, igualzinha essa aí que está na sua frente, que é uma gentileza da Caricaturando, viu, galera? O Marcelo da Caricaturando já fez canecas como essa daí pro Neymar, para um monte de personalidades, tá? Um youtuber aí muito famoso, né? E, enfim, se você precisar dessa caneca para sua festa, para o seu evento, para qualquer coisa, para sua empresa, o Whindersson ele fez. Olha, ele faz as canecas personalizadas para você dar de brinde, para você dar para os seus clientes, ou para uma festa de aniversário. Na internet você procura lá, @caricaturando, tá bom? E aí, meu bem, tudo certo? Amei. Eu coleciono caneca. É mesmo? É. E eu assisti os outros podcasts e eu falava, será que ele vai esquecer de me dar a caneca? Que linda, muito obrigada. Não tem chance. E olha, muito feliz pelo convite. Poucas pessoas pensam na mudança do outro, em agregar conhecimento. Você com uma carreira consolidada não precisaria fazer isso, então já te admiro bastante por isso e vamos ver como as pessoas vão compartilhar essas informações, porque as pessoas tendem a guardar para elas. E quanto mais informação a gente compartilhar, melhor vai ser o entendimento de todo mundo e a vida de todos. Muito obrigado, fico lisonjeado e eu sempre digo aqui que pessoas precisam de pessoas, né? Você pode ter a tecnologia, a digitalização, a globalização, mas as pessoas precisam de pessoas e, sobretudo, as pessoas estão cada vez mais distantes de si mesmas, dos seus valores, né? E isso daqui, na verdade, é uma continuidade do meu trabalho no palco, né? É como se eu descesse ali no meio da galera e falasse, gente, vamos conversar alguma coisa além de humor. O que mais eu posso ajudar você? Então é essa forma. Por exemplo, a sua pauta que é tão interessante, eu quero que você situe aqui, quem está nos assistindo, sobre inteligências múltiplas. Qual que é a origem desse conceito? Inteligências múltiplas de Gardner. Vou voltar um pouquinho. Antigamente, a inteligência era medida apenas através do teste de QI. Acima de 140 pontos era considerado gênio, abaixo de 70, debilidade mental. Os testes eram cronometrados. E aí meu questionamento, será que a ansiedade não atrapalhava no resultado? Em 1970, Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, mostrando que cada pessoa tem habilidades cognitivas distintas. Cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Tem alguns pontos mais fortes, outros pontos que não dominam mais. Não dominam tanto, né? E aí ele desenvolveu essas inteligências, e são 9,
E cada pessoa tem uma mais desenvolvida, outra menos, e isso revolucionou. Muito bom. Agora, assim, de que forma esse estudo das inteligências múltiplas ele pode ser usado em favor de, por exemplo, quem está nos assistindo, tá? Como é que esse conceito ajuda, Elaine? Autoconhecimento. Se eu sei como eu funciono, fica muito mais fácil de lidar com a vida. Eu faço uma analogia com o celular, por exemplo. Se você sabe como ele funciona, não fica tranquilo, fácil. Quando você até muda de modelo, ele fica um pouquinho difícil no primeiro momento, mas depois que você domina, você se sente tranquilo, empoderado, feliz. Entendi. Agora, uma coisa assim, é legal o seu estudo, porque nós todos, o ser humano é muito complexo, né? Sim. Cada um tem dentro de si um universo. E até dizem que o ser humano devia vir com um manual, né? Tem essa história. Queria que você falasse sobre isso. Facilitaria bastante, mas não vem. Então, tentativa, frustração, isso faz parte da vida do ser humano, mas não tem outra maneira de fazer, de pensar, né? De viver, inclusive. Então, o bebê, quando é pequeno, a primeira coisa que os pais fazem, muitas mães devem estar assistindo, o bebê chora, alimenta. Mas às vezes não é, você vai descartando. É frio, é fome, é sono, fralda molhada, enfim. E aí, quando você começa a viver a vida e conhecer a vida através das suas experiências, seja sociais ou na escola, você vai desenvolvendo o seu repertório. A gente vem com alguns conceitos, né? Os nossos bisavós passam para os avós, para os nossos pais, e a gente adquire aqueles conhecimentos. E ok, muito bacana por isso, é importante, só que em um determinado momento a gente precisa fazer as nossas próprias escolhas. O que eu quero? Como funciona? O que serve para mim? Porque nem tudo que serve para mim serve para o outro. Sim. Agora, Elaine, as pessoas que procuram por você no consultório, elas conseguem identificar qual é a inteligência múltipla dela, no caso, como é que é isso aí? Como é que ela se encontra ali? Não consegue, não sabe num primeiro momento, tem uma ideia, algumas sabem e diz, nossa, eu nunca soube que isso é uma inteligência. Para mim é fácil. Então, por exemplo, a lógico-matemática. Pessoas que têm facilidade com cálculo. Tá. Mas o outro não consegue fazer isso? Não consegue. Para você é fácil, para o outro não. Então, somos todos diferentes e complementares. Não existe ninguém melhor do que o outro. Somos todos diferentes e complementares. Muito legal isso. Agora, quantos tipos de inteligência múltipla existem? Porque isso daí deve ser uma coisa muito complexa, né? São 9. 9. Não é complexo. Não. Depois que você ouve, você fala, nossa, eu não sabia. Puxa vida, é verdade, faz sentido. Então, a primeira delas, a lógico-matemática. Pessoas que têm facilidade com números, trabalham na parte econômica, parte financeira. Sabe aquelas pessoas que têm facilidade com charada? Sim. O tênis vale 10, o cadarço 5, mas o cadarço desamarrado vale 3. Quem não tem um raciocínio lógico já se perdeu na primeira. E quem tem fala como é que o outro não consegue. Então, é um tipo de inteligência. Você está vendo que coisa fantástica? Às vezes você fala assim, como é que você não aprende isso? Como é que você não saca agora? Comece a entender que nós somos tão iguais quanto diferentes. Eu uso bastante essa frase, né? Porque, na verdade, nós somos seres humanos iguais, com as mesmas capacidades, mas é preciso entender que nós somos diferentes. Às vezes você fala, como é que você não consegue calcular isso? Como é que você não viu isso? Né? Exatamente. Por exemplo, quais que são as outras inteligências? A outra é a linguística. Tá. Então, pessoas que têm facilidade para se expressar através das palavras. Sim. Então, escritores, palestrantes, políticos, religiosos. Então, eles têm essa facilidade de se comunicar. Outras pessoas falam, eu sou muito tímido. Às vezes não é timidez, às vezes você não tem essa inteligência alta. Entendi. São 9 tipos, você falou? São 9 tipos. Mas dá uma escalada pra gente. Vamos lá. Tipos. A outra é lógico-matemática, linguística, espacial.
Espacial, deve ser interessante. São pessoas que dominam as telas de TI, por exemplo, né? Vem várias telas ao mesmo tempo, profissionais da moda, onde o plano é um tecido, arquitetos. Então, o arquiteto ele consegue projetar um espaço vazio, olhando o espaço vazio, ele consegue projetar. Quem não tem essa inteligência não consegue fazer isso. Entendi. Entendeu? Aí temos a corporal sinestésica. Essa é muito bacana. É a inteligência dos atletas, dos Olha, que legal. pilotos de Fórmula 1, por exemplo, onde a bola, o carro ou uma raquete é a extensão do corpo. Eles coordenam corpo e mente muito fácil. Parece uma coisa só. Habilidades, né? Neymar, Pelé, Messi. Às vezes as pessoas falam, nossa, como ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer porque ele tem essa inteligência. Mas o caso do, por exemplo, piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, os atletas, além dessa inteligência sinestésica, a gente fala sinestésica, a gente está se referindo a movimento, tá? Saiu da inércia sinestésica. Por exemplo, o caso do Pelé, do Ayrton Senna, não haveria um misto aí dessa inteligência sinestésica com a matemática? Porque o cara, não entram cálculos aí, o cara está na pista, ele fica pensando quanto eu tenho que acelerar para estar lá, em quanto tempo para passar. E o cara da bola também, porque ele solta a bola aqui, ele tem que saber que ele tem que correr lá na frente para receber, mas tem um tempo isso. Não existe essa inteligência matemática embutida junto com a sinestésica, no caso? Entra a espacial. Espacial, desculpe. Espacial. Confundi, desculpe, gente. Imagina. Então, a espacial com a matemática junto, existe isso? Existe. A combinação entre elas é a mais variada possível. Agora, para o atleta, é a espacial e a sinestésica corporal. Você já deve ter ouvido falar, eles vão fazer o reconhecimento de campo. Aí as pessoas perguntam, mas como o reconhecimento de campo? Não é a mesma medida? Enfim, sim, mas o entorno é diferente. A parte espacial, a altura, a distância. Então, isso muda bastante a percepção do atleta, seja numa quadra de vôlei, num campo de futebol, ou até mesmo numa corrida de Fórmula 1, onde eles vão para fazer o reconhecimento do trajeto. Entendi. E você estava conversando ali com a gente, antes de começar o podcast, eu achei bastante fascinante a parte musical, né? A inteligência musical. Fala sobre isso. A inteligência musical, sabe aquela pessoa que abre a boca, parece um passarinho cantando, sem nunca ter feito uma aula? É a inteligência musical. Ela consegue diferenciar timbre, sons, ritmos, naturalmente. Algumas, quando tem ela principal, é uma coisa inata, é uma coisa absurda. E se fala assim, como é que pode uma pessoa cantar dessa maneira? Às vezes até criança. Que legal, você sabe que na música tem a história não sei se você já ouviu falar do ouvido absoluto, né? Então, a pessoa nasce com isso, né? Ouvido absoluto, a pessoa consegue distinguir sons, notas, ritmos, é uma coisa fantástica. Ouvido absoluto é um caso particular da inteligência musical, então, Sim, já nasce com a pessoa? Já nasce com a pessoa. É uma inteligência, algumas pessoas chamam de dom. Tenho dom para música, é uma inteligência. Tenho dom para o esporte, é uma inteligência. Então, nós temos aqui o Ale Produções e o Samuel Botões, que estão ali gentilmente nos levando até você, né? E o Ale é músico, compositor, é tudo. E o Ale tem ouvido absoluto. Certamente tem inteligência musical. Às vezes eu estou falando mal dele baixinho com o Samuel aqui, ele vem, o que é? Ele tem um ouvido absoluto, viu? Ele ouve. Ele ouve, mas você estava falando da inteligência musical, a gente separou aqui uma imagem para dar um exemplo aqui. Aliás, a gente separou não, ela gentilmente trouxe. Queria pedir para o Ale colocar no ar aí para a gente ver, para você comentar, tá bom? Ik ben Amira, Allee. ik ben 9 jaar. Hoezo ben jij opera gaan zingen? Ik zoekte op YouTube een liedje en toen hoorde ik operaliedjes. Meu Die irmão. vond ik heel erg mooi. Ja. En toen ben ik die gaan zingen en ja. Olha a idade da menina e o que ela está cantando. É dificílimo isso, gente.
Heb jij een zangdocent? Nee, ik heb geen zangles. Dus dat leer je jezelf aan. Je gaat dat luisteren en dan zing je mee en dan op een gegeven moment kun je het. Oh, ongelooflijk. Fantástico. Vocês viram que ela nunca teve aula, né? Eu tô arrepiado aqui, porque eu acho essas coisas uma coisa de Deus, uma coisa maravilhosa. Esse é um caso, é um dos casos de milhares, né? E o apresentador até compara ela com Maria Callas. Nossa, o momento que ela faz esse não é exatamente um vibrato, mas ela parece uma tenora. Quantos anos deve ter essa menina? 9. Agora ela é adulta, 20 e poucos anos. Mas esse é o primeiro vídeo que ela aparece cantando. Depois, você acompanhando a carreira dela, você percebe que ela aprende algumas técnicas novas. Mas é uma inteligência inata, musical. E ela até brinca nessa entrevista, brinca não, ela diz, né? Se eu não conseguir ser cantora, ela não tem noção da inteligência que ela tem, do alcance que ela tem vocal. Ela fala, eu quero participar dos Jogos Olímpicos. Aí eles brincam, dizem, olha, os Jogos Olímpicos vão precisar esperar. É maravilhoso essa menina. Ela é fantástica. Fala um pouquinho pra gente da inteligência existencialista. Existencialista. Os famosos autoquestionadores. As pessoas introspectivas, elas são existencialistas? Aquela pessoa que fica meditando, porque eu sou assim. Sim. Eu estou aí observando o seu comportamento, eu observo muito o comportamento das pessoas e eu fico, não é deduzindo, mas eu fico pensando, eu fico tentando entender, porque ninguém tem que deduzir, você não vai conseguir entender a pessoa perfeitamente, mas é isso, existencialista. As pessoas introspectivas são necessariamente existencialistas, então? Não necessariamente. Não necessariamente. A sua, por exemplo, é a linguística. Você tem uma capacidade verbal absurda. Muito obrigado. Você tem a espacial, porque aqui pelo estúdio dá para perceber o tanto de coisa que você controla. Você não perde o raciocínio, você controla tudo ao mesmo tempo. Então, essas são as suas. Mas a existencialista, continua que eu te interrompi. A existencialista, as pessoas perguntam assim, por que eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou quando eu morrer? Pessoas que fazem os caminhos sagrados, Santiago de Compostela, por exemplo, para autoconhecimento. Então, é sempre em busca desse autoquestionamento. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Para o que eu sirvo? Então, é esse questionamento o tempo todo. Agora, é importante encontrar as respostas. Porque se você ficar só nessa parte das perguntas, aí complica um pouquinho. Então, quer dizer, os grandes filósofos, vou citar aqui alguns que gostavam de escrever sobre a vida, né? Por exemplo, Nietzsche, Sócrates, Platão, que tem frases célebres, eles eram todos pertencentes a essa categoria da inteligência existencialista. Sim, sim. Mas é engraçado que você falou que tem que buscar a resposta, mas nem sempre. Às vezes eles levantavam questionamentos, né? Sim, o importante mas não tinham exatamente a resposta. Talvez não naquele momento ou uma resposta temporária. Sempre há uma resposta. Ela pode não ser definitiva, não continuar daquela mesma maneira, até porque a vida muda muito. Mas num primeiro momento é o autoquestionamento, encontra uma resposta e vai em busca dessa verdade. Tá. Se é realmente uma verdade absoluta ou não. Mas é difícil a gente falar de verdade absoluta quando fala de um ser humano, né? Olha, você que chegou agora, eu recomendo que depois você volte, assista este episódio desde o começo com a Elaine Santos, que está dando uma verdadeira aula aqui das inteligências múltiplas, para você entender em qual delas você se enquadra ou em quais você se enquadra, né? E quais são as inteligências mais proeminentes, assim que sobressaem mais, se destacam? No ambiente escolar, por exemplo, a linguística e a lógico-matemática. No esporte, sinestésico corporal. No teatro, sinestésico corporal. Então, depende muito da área. O que é importante é a pessoa se identificar qual é a sua inteligência principal e não fugir deste caminho. Tem muitas pessoas que ficam perdidas. Então, por exemplo, gosta muito da lógico-matemática, mas está trabalhando numa área de humanas e não sabe por que não está feliz e não está satisfeito. Então, meu conselho é mude de área. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja feliz sem estar trabalhando naquilo que gosta.
Então, aproveitando, uma pessoa que está em dúvida, se você estiver em dúvida, eu não sei se eu sou mais lógico, eu sou sinestésico, eu sou espacial, eu sou... Enfim, a pessoa pode procurar, por exemplo, o seu trabalho, você ajuda a pessoa a descobrir qual é a prioridade de inteligência dela. Sim, sim. Ah, E que também bacana isso. existem testes. Depois eu posso compartilhar um teste com você, a gente compartilha com o público, eu gosto muito. E lá sai um gráfico. Agora, olha só, não burla o teste. Tem muitas pessoas, aí eu tenho receio. Se você não for real, se você não for verdadeiro com você, como é que você vai praticar o autoconhecimento? É verdade. Então, vem pacientes para mim no consultório, eu peço para fazer o teste. Aí faz, eu falo, este não é você. Ah, não, olha, que esse aqui é da minha mãe, esse aqui é do meu tio. Fala, então, vamos lá? Vamos mostrar quem é realmente, porque para a psicologia não existe julgamento. E lembrando, não existe ninguém melhor do que ninguém. De novo, hein, gente? Presta atenção disso daí. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe. O que existe são pessoas diferentes e complementares. Então, eu sou muito boa numa área e em outra não. Agora, o que adianta sermos todos iguais? Os meus filhos, eles têm a lógico-matemática altíssima, a minha é baixa. Agora, eu tenho a intrapessoal. Vamos falar dela daqui a pouquinho, que para mim a profissão é muito bom. Então, é complementar. Eu os ajudo quando precisa da intrapessoal e eles me ajudam na lógico-matemática. Isso é o bacana da vida. Agora, as pessoas guardam muita informação. Ah, eu vou pegar só para mim, porque aí assim eu vou me destacar. Informação foi feita para ser compartilhada. Exatamente. Eu sempre digo que todo conhecimento empossado não vale a pena, né? Não vale a pena. Ou ele é absorvido, ou ele evapora. E o conhecimento é que nem dinheiro. Ele tem valor a partir do momento que você não tem medo de compartilhar. O que adianta você guardar dinheiro o tempo todo e não desfrutar? O seu trabalho passa a te recompensar a partir do momento que você compartilha a grana. Você faz algo por você, uma viagem, compra alguma coisa, senão, e a informação é a mesma coisa. Mas você falou da inteligência mais proeminente e a menos proeminente. Intrapessoal. Intrapessoal. A intrapessoal é também conhecida como a inteligência emocional. E aí precisa do autocontrole, autoconhecimento. E aonde a gente busca o autoconhecimento? Terapia. Não é um processo fácil, é um processo extremamente doloroso. Eu sempre digo que quem faz terapia são os fortes. Não é fácil você entrar em contato com as suas dores, promover o autoconhecimento. Quem é você? Aí me responde o nome. Não, quem é você? A profissão. Quem é você? Um dos papéis da vida. Isso também é bem importante. Todos nós temos vários papéis na vida. Mãe, pai, funcionário, jornalista, né? A parte profissional, a parte esportiva, enfim. E é importante que a gente saiba lidar com cada situação, com cada papel da nossa vida de maneira adequada. Então, o autoconhecimento não é fácil de desenvolver, por isso que ela é a mais rara. Mas eu vou fazer uma analogia para você que está me assistindo aqui. Por exemplo, espelhos na tua casa. É claro que qualquer um pode usar, mas você põe os espelhos para quem, predominantemente? É para você. A mesma coisa tem que acontecer com você, né? Porque eu acho assim, se você tiver medo de se enfrentar, você vai enfrentar o que no mundo mais fora de você? É o que eu costumo dizer. Se o ser humano que não consegue administrar a própria cabeça não tem condições de administrar mais nada. A gente tem que... aquela história da máscara de oxigênio, né? Primeiro a gente tem que se manter. Mas... Pode falar. Um adendo. A máscara de oxigênio. Eu faço essa pergunta para todos os meus pacientes. A grande maioria diz eu colocaria na criança primeiro. Sim. E por quê? A nossa sociedade, nossa cultura julga muito, dizendo que é prepotência, arrogância e egoísmo quando você pensa primeiro em você. Mas eu te convido a pensar, se você não estiver bem, como você vai ajudar o outro? É verdade. Não tem como você ajudar o outro se você não estiver bem. Então, primeiro eu. Aí existe uma diferença entre egoísmo e autovalorização. Uma pessoa pode ser empática e autovalorização. Primeiro eu preciso estar bem para poder ajudar você. E isso que você falou um pouquinho atrás do podcast, não, um pouquinho lá atrás, você fala que as pessoas estão evitando pessoas. Então, hoje, por conta da tecnologia, tem menos contato. Agora,
Como que um ser humano se sente quando ele ajuda o outro, quando ele faz o outro sorrir, progredir, ficar feliz? Então, que seja esse a maneira de transformar. Compartilhe esse podcast, mostre as inteligências múltiplas. Você pode salvar uma carreira, você pode salvar uma vida, você pode salvar muitas coisas importantes, minimamente compartilhando. E é o que essa é a filosofia aqui. Porque a filosofia aqui do Agora é Você podcast é que você que está assistindo todo o conteúdo, todo episódio, você aprenda algo que você possa desfrutar. E desfrutar nem sempre é para você. Desfrutar, às vezes, é você poder compartilhar isso com um parente querido, com um amigo querido, com uma pessoa que está longe, né? Essa é exatamente a ideia. Agora, Elaine, uma mesma pessoa, ela pode ter várias inteligências ao mesmo tempo? Pode. Segundo Gardner, todos nós temos pelo menos uma, normalmente 2 e no máximo 3. Tá. Muito legal isso. Eu vou fazer uma pequena pausa para te convidar a conhecer um lugar sensacional. Você, psicóloga, você vai gostar de viajar um pouquinho no tempo. Eu estou falando do Old School Pinball. Vocês vão ver as imagens aí. Olha, Elaine, é um túnel do tempo. Olha a entrada do lugar, que demais. Para quem viveu os anos 70, 80 e 90, não tem nenhum outro lugar igual no Brasil, porque o Old School Pinball tem várias premiações internacionais, já foi eleito o segundo melhor clube de fliperama do mundo e tem máquinas ali dos anos 70, 80 e 90, você vai levar seu filho, vai levar seu neto, entendeu? Ou você vai sozinho, com um amigo da sua idade. Olha, as principais máquinas de fliperama que rodaram o mundo estão aí dentro. Tem arcade, tem Cavaleiro Negro, tem um monte de coisa aí. O lugar é ao mesmo tempo um antiquário, como vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí o bar. O bar tem petiscos fantásticos. Tem, inclusive, bebidas. Para sua curiosidade, tem Coca-Colas que você nunca viu de outros sabores. Olha, é uma viagem no tempo, Old School Pinball, para você fazer a sua festa de aniversário, para você fazer o evento da sua empresa. Procure no Instagram, @oldschoolpinball, com ALL no final. Também tem o telefone aí no vídeo para você ligar lá, é o WhatsApp, tá? E eu quero aproveitar e falar também aqui da Vacari Eventos. A Vacari Eventos, que já serviu muitas vezes nos eventos do Café com Bobagem. E eu recomendo a você, Elaine, no dia que você fizer um evento, for fazer uma festa, meu amigo que é chefe internacional, que é o Sérgio Vacari, prepara pizzas, lasanhas, massas em geral, né? Prepara feijoadas, prepara churrascos, sabe? Prepara sopas que são de dar água na boca. Olha, é tudo feito com muita entrega, com muita higiene, com muito carinho, tá bom? E o preço justo, é muito legal. Você vai lá na internet, @Vacari com 2cs.vc, @Vacari com 2cs.vc, tá o telefone para você aí embaixo, tá? E agora então vamos voltar aqui a falar com a minha amiga Elaine, que ela estava louca para falar sobre comidas aqui e tal, e na verdade eu não deixei. Mas eu vou fazer um adendo para essa old school. Sabe o que é bacana? Levar as crianças dessa nova geração para conhecer. Para conhecer e entender. O storytelling é muito importante na vida de uma criança. Poucos pais compartilham isso com os filhos. Então, qual era a sua comida preferida? O que a sua avó fazia? Como eram as brincadeiras? E eles falam, nossa, como assim você brincava de saquinho, né? De jogar? Ou carrinho de rolemã? E essa old school é perfeita. É maravilhoso mesmo. Meu filho não quer sair de lá. Falando em passado, uma pessoa que nasce com determinado tipo de inteligência, a inteligência múltipla, ela pode ao longo da vida mudar essa prioridade dela? Ela pode melhorar e desenvolver. Opa. A inteligência principal sempre vai ser a principal. É neste caminho que ela precisa seguir. Agora, se você, por exemplo, quer desenvolver a lógico-matemática, jogando xadrez, o sudoku. Se você quer desenvolver um pouco mais a linguística, que talvez o seu trabalho precise disso também, através da leitura. Então, existem maneiras de você desenvolver, como, por exemplo, a musical. Essa menininha Mira, ela tem inata, agora ela a aperfeiçoa. Então, dá pra gente aperfeiçoar uma inteligência, mas ela nunca vai ser a principal. Entendi. Agora, a principal. Uma vez que a pessoa, vamos dizer, vai lá no consultório da Elaine Santos, psicóloga, e consegue identificar qual é a inteligência principal dela. O que muda a partir do momento que a pessoa identifica a sua inteligência principal?
Muda completamente, porque ela enxerga qual é o caminho. Ela enxerga os motivos que ela não está feliz naquele trabalho, por exemplo. E você insistir numa coisa que não está funcionando só causa prejuízo. É o famoso eu trabalharia desta maneira sem receber nada. Esse é o trabalho ideal para a pessoa. Então, autoconhecimento. Eu gosto muito de trabalhar com os autos, porque terapia é começo, meio e fim. Não, no meu olhar, não é produtivo você ficar em terapia há 5 anos, 10 anos. A terapia é um autoconhecimento, é um processo, é um curso. Então, primeiro a gente vai fazer a limpeza daquelas dores, a limpeza do terreno, para depois construir a pessoa. E ela saber como ela funciona, eu desenvolvo a caixinha de ferramentas, é individual, cada uma tem a sua, para ela seguir para a vida. Então, olha, eu um probleminha aqui, peraí, deixa eu ver minha caixinha, eu tenho como resolver. Porque senão você fica com aquele estigma de que eu sou problemático, eu preciso de terapia a vida inteira. Não, não precisa. Você precisa até você se conhecer. Quer dizer, a terapia te entrega a chave. Isso. E te ensina você a abrir o seu cofrinho e te orienta como você utilizar aqueles conteúdos, como você administrar aqueles conteúdos, e a partir dali é com você. Exatamente. E é isso que você traz aqui no teu podcast. Você traz respostas. Muitas vezes a gente ouve perguntas e opiniões pessoais. Ah, eu vivi isso, aconteceu. Muito importante também. Mas você trazer cientificamente aquilo que funciona, o que pode mudar a vida de um ser humano, é fantástico. E fantástico também, se for possível, o que eu vou te perguntar agora. A pessoa que tem, as inteligências múltiplas, vamos dizer assim, elas são estimuláveis? A pessoa, além de ter aquele dom, vai lá com você, conversa, descobre qual é o que a gente chama de dom, praticamente, essa parte predominante da inteligência, para o que ela aponta. A partir dali, isso é estimulável? A pessoa pode fazer aquilo render mais ainda? Pode. Que E isso legal. depende muito do ambiente que essa criança ou essa pessoa vive. Então, os pais, a escola, estimular essa inteligência da criança é fundamental. Por exemplo, pessoas que têm inteligência musical. Na nossa cultura, falam, olha, música não dá dinheiro. Então, é melhor você procurar um outro lugar para trabalhar, uma estabilidade. O brasileiro gosta muito de estabilidade, não gosta de correr tantos riscos, né? No esporte, o Michael Jordan, ele tinha 2 opções de fazer faculdade. Então, uma era mais focada para o esporte, a outra menos. E a família disse, olha, vai para esta, que caso o esporte não der certo, você tem uma boa formação. E ele disse, não, eu vou para essa do esporte. A carreira dele dispensa comentários. Então, precisa sim apoiar o sonho de um filho no esporte. Carreira de atleta tem prazo de validade. Invista na carreira. Você pode se formar com 50 anos numa faculdade, mas você não pode ser um atleta de alto rendimento com 40, com 30. Isso daí é muito importante. Agora, assim, o conceito de inteligências múltiplas, quanto antes a pessoa desenvolver, ou seja, vamos falar de infância, então, quanto antes, mais chance ela tem de atingir o sucesso no objetivo dela mais cedo, então? Sim, com certeza. No ambiente escolar, seria muito importante, entre 5 e 6 anos, já desenvolver essa inteligência e perceber qual é de cada criança, até para facilitar a parte social, o complementar. Então a criança, por exemplo, tem aula de português e matemática. Eu não domino tanto o português, mas eu domino a matemática. Vamos trocar, eu te ajudo, você me ajuda. E reconhecer no outro tanto as habilidades quanto as dificuldades cria um vínculo, que aí a gente tem uma sociedade muito melhor. Então, olha a deixa que ela está dando aqui. Você tem um filho que vai começar a estudar, você tem um neto que vai começar a estudar. Procura antes identificar, né, qual é o tipo de inteligência múltipla proeminente nele, o que mais se destaca, né? E para orientar esse menino desde cedo, com as suas aptidões, com as suas possibilidades, né? E não jogar contra. Às vezes a gente quer fazer algo que, foi legal para nós. A gente pensa na nossa segurança muito, né? Que nem quando você decora o quarto do seu bebê que vai nascer. O seu bebê não existe ainda.
Você está fazendo o quarto para você. É o teu sonho ter aquele quarto decorado. E quando o bebê, quando aquela vida começar a ter consciência o suficiente para o que é aquele quarto, talvez nem esteja mais lá. Então tem muita coisa que a gente faz para a gente, né? Essa dica que ela deu foi muito providencial. Agora, esses tipos de inteligência, eles podem ser, por exemplo, convertidos em habilidades. Cada tipo de inteligência múltipla pode se traduzir em habilidades, independente de pensar? Pode. Ela se transforma em habilidade. Sinestésia corporal, habilidade de praticar o esporte, a linguística, de você falar em público, ser um palestrante, dominar essa linguagem verbal. Então, ela se transforma, sim, em habilidades. A naturalista, por exemplo. Tá. Como que você identifica a naturalista? Aquela criança que quer um bichinho de estimação. Ou fica analisando, olhando uma fila de formigas. É uma criança que tem a inteligência naturalista. Teve até um vídeo do menininho que eram gêmeos, eu acho que um matou a formiguinha. Não mata a formiguinha, é uma inteligência múltipla. Então, é importante que os pais fiquem de olho. Qual é a habilidade dessa criança? É algum instrumento musical? Musical. Habilidade com esporte? Sinestésia corporal. A habilidade com palavras, tem crianças que se expressam super bem. Então, desenvolva desde pequeno essa habilidade que certamente vai ser bem melhor lá na frente. Bacana. A gente falou, entre outras coisas, aqui no começo do programa, o método Ken, que você desenvolve. Como é que é esse método? No meu olhar, existem 4 passos para a gente fazer uma mudança efetiva na nossa vida. Então, meu método chama Ken. Questione, entenda, escolha e mude. Nós mudamos os nossos comportamentos em 2 situações, quando faz sentido para a gente ou quando é um motivo de força maior. Pandemia, todos nós mudamos comportamentos. Agora, exceto um motivo de força maior, autoquestionamento. Então, a gente já faz isso naturalmente. Que roupa que eu vou colocar hoje? Tá frio, tá calor, qual evento, qual mensagem eu quero transmitir. E aí você faz um questionamento até você entender, você faz uma escolha e às vezes muda ou não. Então, esse processo, no meu olhar, é o único efetivo para que a gente consiga fazer uma mudança. Muito legal. E a história dos bonecos das emoções que essa menina desenvolveu aqui? Eu quero que você fale sobre isso aí. Nós somos regidos e controlados pelas emoções. Quando que nós aprendemos essa matéria na vida? Nunca, né? Nunca. Qual a chance de dar certo? Menos 45. Então, eu desenvolvi, eu até trouxe eles para você. Olha que legal, muito obrigado, que fofo aí. Dá licença. Mas pode ir falando, eu vou abrindo aqui. Tá. Vou mostrar aí, viu, produção? Aqui, ó. O adulto, ele sabe reconhecer as emoções em si e nos outros. A criança não. Então, eu desenvolvi esse material para ensinar de forma lúdica sobre as emoções. Olha que Medo, legal. raiva, tristeza e alegria. São as emoções básicas que flutuam na vida de todo ser humano. Às vezes, as 4 aparecem no mesmo dia. Que lindos, aliás, hein? Eu sou suspeita. Olha que lindos, olha, Sim. vem escrito aqui, ó. É que não dá para vocês verem aí, tá? Mas medo, o vermelhinho, raiva. Né? O amarelo, o que é? Alegria, uhul! Nós, galera! E o azulzinho é a tristeza. Muito bem, agora eu vou deixar eles aqui de plantão. Você vai explicando aí para nós, ó, como é que faz um omelete com esses ovos cabeludos aí. Tá bom? Fica à vontade. Faz de conta que foi você que inventou. Vai, me conta essa história. Então, a criança pequena, ela não aprendeu ainda as emoções, sobre as emoções. O adulto evita que ela sinta essas emoções. Aliás, uma dica para os pais:
Deixe seu filho sentir medo, raiva, tristeza e alegria. Isso vai levar a vida toda, sempre vai estar presente na sua vida. Então é importante aprender a lidar com elas e não evitar. Muitos pais têm essa preocupação, meu filho não pode se frustrar. Não só pode como deve, porque aí sim ele vai aprender a se autorregular e ter as ferramentas para lidar com a vida. Então, esse material, criança que não verbaliza muito ainda, eu atendi criança de 2 anos e meio. E aí, como você vai dizer para ela como você está se sentindo hoje? Então, eu falo, qual você acha mais bonito? Qual você escolhe? E, naturalmente, ela já se identifica com a emoção que ela está naquele momento. E o mais bacana é que ela também reconhece no outro. Então, uma pacientinha pequenininha, ela falou pro avô, você tá com raiva, né? O avô, não, tá tudo bem. E ele realmente estava. Ela fez assim, eu tô vendo, você tá vermelho, você tá com raiva. Que legal. Então é bacana porque você cria empatia. Como o outro está sentindo? Como eu posso te ajudar? E todas elas têm 2 lados. O lado positivo e o lado negativo. Medo. Qual é o lado positivo do medo? O que protege a nossa vida. Não vou entrar na jaula do leão. Porque pode não, vai dar ruim. Agora, o lado negativo. Quando o medo é uma crença. Eu tenho medo de não ser alguém na vida. As pessoas falam isso no automático. Como você não vai ser ninguém na vida se você já tem um nome, um CPF? Você pode não estar feliz com a tua vida, mas não tenha medo. São crenças paralisantes, medos que não ameaçam a sua vida. Todos eles você precisa tirar da sua vida, porque senão ela vai paralisar. Fantástico. E vamos recolocar aqui, para você que chegou agora, a gente está conversando com a Elaine Santos, é psicóloga que desenvolveu métodos fantásticos aqui e aborda inteligências múltiplas. Se você chegou agora, depois, por favor, volte no começo deste episódio, que você vai aprender muito para você e para os outros ao seu redor. Agora, as inteligências múltiplas, é importante destacar, quer dizer, nenhuma é melhor que a outra. Tudo é questão de você encontrar a sua prioridade de inteligência e investir nela, desenvolver. Mas todas têm o mesmo potencial de desenvolvimento e de habilidade de rendimento, certo? Sim, sim. Algumas pessoas são mais fortes em algumas e em outros pontos não. Então, são 9. Nós temos no máximo 3. Uma como principal, uma secundária e uma terceira. Em todas as outras, quando você faz o teste, dá um percentual. Tá. Então, às vezes, um percentual mais baixo, um percentual mais alto. Mas todos nós temos um pouquinho de cada uma delas. Muito bom. E você falou aqui do método Ken, você falou aqui dos bonecos das emoções e as sacolinhas das emoções. As sacolinhas das emoções, elas têm a mesma carinha dos bonecos, só que são realmente em formato de sacolinha. Foi um exercício lúdico que eu desenvolvi para você alimentar as emoções durante 30 dias. Muito legal. Então, você escreve um papelzinho. Hoje eu fiquei triste porque... Qual motivo? Eu fiquei com raiva porque eu peguei muito trânsito. Você vai anotar o seu dia, tudo o que aconteceu e no final do dia você alimenta as sacolinhas. O que é raiva, o que é medo, o que é tristeza, o que é alegria. Depois de 30 dias, você olha... Faz um TCC por dia, o que aconteceu. E ali você tem um olhar. Poxa, mas valeu a pena eu ficar tão bravo? Olha, eu fiquei bravo de manhã, irritado porque o trânsito parou. E isso refletiu no meu dia inteirinho. Então, eu gosto do autoconhecimento. Se eu sei como eu funciono, fica muito mais fácil lidar com a vida. Olha, essas coisas que me dão o prazer de levar esse trabalho para você. Você está vendo como todo episódio realmente tem algo para você aprender muito e desfrutar? Por gentileza, mais uma vez, ajude a gente a divulgar. Olha, comente aqui, vai perguntando o que você quiser durante o podcast, mas ajude a divulgar, dá o seu joinha, compartilhe para as pessoas, convide quem você quiser para conhecer essas coisas maravilhosas, que é uma oportunidade que só este podcast aqui oferece para você. Agora você imagina tudo o que essa mulher está falando até agora, se você pudesse ter eternizado em casa. Então, eu quero te dar uma boa notícia, a Elaine Santos vai lançar também um livro, ainda não está disponível, mas já anota aí, por favor, que eu quero que você persiga esse livro como eu vou perseguir. Fala um pouco desse trabalho, Elaine. Eu recebo muitos pais no consultório com muita dificuldade em educar essa nova geração. É um conflito, eles não sabem mais, perderam a mão.
Então, eu vejo muitos livros sobre o problema, muitos livros científicos, que não é para pai e mãe. Então, eu escrevi um livro onde tem o problema, a solução e uma reflexão. É como se fosse um manual. Meu filho está fazendo muita birra. Então, está fazendo birra é o problema, qual é a solução e como que eu posso refletir sobre isso para que não aconteça mais. Tá. Para os pais também se identificarem. O que eu estou fazendo com o meu filho, para o meu filho. Então, são métodos para ensinar através da confiança, do amor, da disciplina. Entendi. Muito legal, parabéns. Então, Obrigada. E quando é que sai esse livro? Mais ou menos, tem uma estimativa? Sai esse ano? Sai esse ano, mais para o final do ano, mas sai esse ano. Você já tem um sim. nome para esse livro? Tudo que te aperta não é o seu tamanho. Tudo que te aperta não é o seu tamanho. Guarda aí, já tem a editora ou não? Ainda não. Tudo que te aperta não é o seu tamanho. Mas vai procurando aí, porque se aperte, você vai encontrar o seu tamanho nesse livro aí. Agora, uma pessoa que quer ser líder, né? Qual é o tipo de inteligência que ela precisa ter ou desenvolver? Quer dizer, tem que ter, né? Tem que ter. Ela pode desenvolver se ela já tiver. Qual é esse tipo de inteligência ideal? Interpessoal. Interpessoal. Lembra aquela frase? Você precisa se colocar no lugar do outro. Você não precisa concordar, mas você precisa entender como o outro funciona. Se você sabe como o outro funciona, você vai conseguir liderar a sua equipe. Seja uma equipe corporativa, seja uma equipe esportiva. Tá. Um líder precisa ter a inteligência interpessoal. Entendi. Agora, vou ser irônico aqui com você. Tudo que você falou até agora é super produtivo, sabe? As pessoas podem... Agora, e a pessoa que não quer porra nenhuma? Vamos falar português, claro, não quer picas. O cara fala assim, o trabalho não é comigo, sabe? Eu quero dormir, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Eu quero viajar, vou descansar. Puta, onde é que tem balada hoje? Não, eu vou pra sacanagem. A pessoa que não quer nada com nada. Que inteligência é essa? A inteligência mal resolvida. Mal resolvida. Exatamente. Está em busca do que ela quer ser. Não tem o autoconhecimento. Então, muitas vezes está vivendo, como você mencionou, o quarto do bebê. Num primeiro momento, pai e mãe que decoram. Agora, muitos pais forçam o filho a fazer um tipo de carreira, um caminho. Tá. Muitos pacientes chegam e dizem, olha, eu já me formei, está aqui meu diploma, o diploma que você exigiu na faculdade e tal, e agora eu vou seguir o meu caminho. Então, essa pessoa que aparentemente não quer nada com nada, que isso não é possível, todo mundo tem uma busca de satisfação pessoal, de realização, ou ela está num caminho ruim, ou está procurando o seu próprio caminho. Legal, eu vou dizer alguns nomes aqui para você dar uma diagnosticada por cima. Você vai me dizer quais eram os tipos de inteligência dele. Por exemplo, Elon Musk, que é o ícone aqui da geração. O que você acha? A interpessoal, porque é um líder, ele consegue envolver a equipe nos projetos, é um visionário, né? E a espacial também. Quer dizer, ele, Bill Gates, o nosso amigo da Apple, Steve Jobs, todos pertenciam a esse segmento, então. Com certeza. E, por exemplo, Leonardo da Vinci. Porque o cara era múltiplo, né? E como é que se avalia isso? Pelo código, a lógico-matemática. Né? E a existencialista também. Porque Da Vinci pintou, foi matemático, inventor, filósofo. Precisa ver qual era a principal. Agora, ele pintar, aí é a sinestésica corporal também e a espacial. Tá. Ele domina essa arte da pintura. A gente tem a coordenação fina. Muitas pessoas não têm essa precisão de colocar o pincel, por exemplo, como sendo a extensão do corpo. Tá. Então, é uma inteligência também. No caso de alguém que associa, por exemplo, ritmo, dinâmica, espaço, que mais? Timbre. Concentração. Porque eu estou falando isso, por exemplo, nossa bailarina, Ana Botafogo.
Que inteligência é essa? Porque a princípio eu penso em espacial, que você falou, não? Mas entra um pouco de sinestésico também. Como é que fica essa relação? A principal, provavelmente, é a sinestésico corporal, e a espacial também, e a musical. Então, elas podem estar muito equivalentes. Agora, onde ela se destaca é a principal, que provavelmente é a sinestésica corporal. E quem é que lida melhor com as inteligências múltiplas? Um homem que pode estar aqui assistindo ou uma mulher que pode estar aqui assistindo? Não tem muito de lidar melhor com uma homem ou mulher. Cada um predomina em uma. Por exemplo, o homem predomina mais a espacial. As mulheres também têm, mas é predominantemente no homem. Então, ele se orienta melhor no espaço, vai num caminho, nunca esteve naquele caminho, naquele lugar, mas ele se orienta. Então, já fica a dica para as mulheres que ficam brigando com os homens que não pedem informação. Eles não vão pedir, porque eles têm essa inteligência. Então, deixa, né? A mulher, ela já tem a linguística. Você sabia que mulher fala 8.000 palavras dia, enquanto o homem fala 3.000? Acho que não precisa pensar muito para chegar nesse acordo. Então, vamos pensar os casais. Quando o homem acabou o seu repertório, 3.000 palavras, ele ainda precisa ouvir mais 5.000. Então, a mulher tem essa necessidade de falar tudo, desde o comecinho. Você já viu uma conversa, uma resposta entre homem e mulher? Onde você comprou essa camisa? A mulher fala, então, olha, eu fui naquela loja que era logo descendo à direita, virando à esquerda, em frente à loja de bolsas, é lá naquela loja. Aí eu peguei um monte de camisa, mas eu experimentei várias, azul, a verde, a amarela, a branca, a preta que não pode faltar, que é básica, e aí ela vai falando. O homem, na loja camisas. Então é porque a mulher tem a linguística predominante, fala muito mais do que os homens. Então, o casamento perfeito, quem está solteiro fica a dica, exatas e humanas, que um fala bastante e o outro é mais lógico. Você está vendo como é que é? A mulher também, ela não quer falar aqui, tem inteligência financeira. Amor, me empresta o cartão? Olha, você viu? Vamos comprar aquilo que está em liquidação, vamos aproveitar. Vamos aproveitar aqui para fazer mais uma pausa, que eu quero falar para vocês da Skynet Rastreadores, viu, Elaine? Porque a Skynet Rastreadores é um sistema que foi desenvolvido para, mais de 90% de sucesso no resgate, veículos também, mas principalmente de motos. Porque eles colocam ali na sua moto, no seu veículo, um dispositivo que só eles têm, e são totalmente diferentes dos outros sistemas de rastreamento, e implantam um celular, um app no seu celular, e o cara pode pegar a sua moto, ele pode desmontar a sua moto, ele pode levar ela sem ligar, fazer ligação direta, enterrar. O fato é o seguinte, mexeu na moto, você recebe o bip no seu celular, e a partir daí, você tem que seguir os procedimentos que a Skynet Rastreadores, e só eles têm. Porque se você seguir direitinho, o cara levar a moto, você vai ver em tempo real onde está a sua moto, onde está o seu carro. Você vai ver ele se deslocando. Enquanto isso, você vai avisar a Skynet, que tem a sua equipe de busca, a equipe ligada à parte de segurança, que localiza o seu veículo ou a sua moto. Na internet, você procura @Skynet Rastreadores, que muitas vezes sai melhor que um seguro, não deixa de procurar. Tá bom? E eu quero dar um toque assim também para você, se você tiver um coquetel, se eu for fazer um curso, quiser, né, quiser fazer um petit four, se quiser fazer qualquer coisa para agradar as pessoas, ou na sua festa, ou na sua empresa, eu quero recomendar a Golden Prime. Porque a Golden Prime concilia sabor, qualidade e saúde. Tá? São grãos como amendoins, nozes, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoas, tá legal? Avelãs e nada. Tem aquele milho delicioso torrado que você come 3 deles e toma 15 cervejas. Mas lá na Golden Prime é tudo feito com muito carinho, com muita entrega. Não se usa gordura para fritar. É torrado eletronicamente. Então você já de cara se livra do colesterol. Guardou aí? Golden Prime Oficial no Instagram o sinônimo de qualidade, @Golden Prime Oficial, consulte lá e tem o telefone aí para você também. Agora, eu pergunto uma coisa assim para você, como é que se identifica uma inteligência, um determinado tipo de inteligência numa criança? A mãe levou no consultório, como é que você faz esse trabalho? Pelas preferências. Então, por exemplo, gosta de natureza,
Tá. A naturalista. Se identifica com música. Tem crianças que começam a cantar ou vendo o pai, a mãe ou alguma pessoa tocando um instrumento musical. Então, é através de observação e perguntas. Tá. E você estava falando de sensibilidade e observação, uma coisa que eu notei assim na minha vida. Você vai me dizer se eu estou errado. Mas eu acho que a sensibilidade da mulher é mais visual. Do homem é mais visual, enquanto que a da mulher é mais auditiva, a mulher é mais analítica. Por exemplo, a mulher pode achar o cara bonito, malhadão, gato, tesão, tudo. Mas ela dá muito mais valor a partir do momento que ela começa a entender a cabeça do cara, né? E que hoje tantas mulheres eu ouço reclamarem, né? Então eu acho assim, por exemplo, ela fala, puta, esse cara é... Às vezes o cara é até feio, mas o cara é surpreendente. A pessoa, ela conversa coisas que a mulher quer ouvir, o que a mulher precisa aprender, onde ela precisa ser ajudada, né? Eu falo, esse cara é do cacete. Ou o cara é lindo, sai com o cara 3, 4 vezes, eu falo, o cara é um bosta. Existe essa diferenciação? Existe. Da mulher para o homem, do cara ser mais, olha que gostosa, e a mulher a princípio sim, olha que cara bonito, mas a partir dali ela passa a ser mais analítica em relação ao conteúdo do cara? Sim. Homens são racionais. Então, e visuais. Não necessariamente o homem está interessado numa mulher, ele só achou bonita. E muitas mulheres inseguras, imaturas, não querem que olhem para o lado. Homens são visuais, eles vão olhar você querendo ou não. E racionais. As mulheres são emocionais, regidas pelas emoções. Então, são mais... pensam mais, questionam mais, buscam essa essência. Como é que essa pessoa lida com os familiares, por exemplo? Faz muita diferença a maneira como ela lida com as outras pessoas, como trata um garçom, por exemplo, do que especificamente a beleza física. Porque a beleza física um dia acaba. Sim. E o conteúdo, o interior, permanece. Então, mulheres são emocionais. Eu costumo dizer até que as pessoas... A gente hoje fala deficiente visual, não quer, politicamente correto, tem que falar pessoa cega mesmo, né? Eu tenho um grande amigo que é um grande talento e como ser humano é fantástico, que é o Geraldo Magela, o humorista, né? Eu já converso muito com ele e tenho outros colegas cegos. Então o que a gente percebe é que eles têm a verdadeira visão da pessoa. Eles sabem identificar o conteúdo, eles sabem identificar a sensibilidade pela maneira de falar, pelo tom de voz, pela maneira de interpretar, como eles são tratados, né? Eles independem do fator na interface. Eles lidam diretamente com os sentimentos da pessoa, né? Sim. E isso, para nós que enxergamos, a gente só vai ter esse sentimento muito depois. Alguns não têm a vida toda, né? Pessoas que se casam e não se conhecem, né? E depois se separam porque nunca se conheceram, não é? A inteligência interpessoal é me colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro está dizendo sem julgamento. Por que ele está falando? Como ele pensa? Cada pessoa vem de uma origem, de uma cultura, de valores morais. Então, as pessoas são diferentes. É importante você escutar e entender o que o outro está falando e não simplesmente julgar. Porque além de você promover um autoconhecimento também, você vai entender como o outro funciona. E isso vai te ajudar muito. E ajudar o outro também. Coloque-se no lugar do outro. Um líder, ele precisa ouvir. Palavras são pedras preciosas. Comportamento, atitudes. Então, a interpessoal, ela é muito importante para o ser humano. Mas só que quando ela diz se colocar no lugar dos outros, vamos fazer uma distinção aqui. Não é você sofrer pela pessoa, não é você viver a vida da pessoa, se colocar na angústia da pessoa, até porque faz mal para você, te desgasta e não vai resolver nada. Né? Que para ajudar a pessoa você tem que estar bem. Ela diz assim, no ponto de vista de você... Por que ela está pensando assim? Não é se martirizar se a pessoa está sofrendo, chorar se a pessoa está numa situação difícil. Quem está numa situação difícil, sofrendo, precisa de força, de ajuda, de luz. Então você tem que ter, o contrário, é esse outro lado sempre, né? A pessoa está na escuridão, você tem que fornecer a luz, e ninguém pode dividir o que não tem. Então você tem que se manter no seu ponto de vista, mas ter essa dualidade de avaliar o outro lado. Agora, quais são os maiores desafios, Elaine,
que pinta no seu consultório para resolver? Isso eu acho que é uma coisa bem interessante. Falando de crianças, tecnologia, limite e enfrentamento. As crianças dessa nova geração, eles pouco enfrentam as situações. Num passado não tão distante, as crianças precisavam ir em busca de alguma coisa. Tá. Agora vem tudo à mão. Também por conta da violência, não dá para ficar brincando o tempo todo na rua. Sim. O mundo ficou mais perigoso. Então a criança vive mais numa bolha. Quando ela sai dessa bolha, que ela vai conviver, por exemplo, num esporte coletivo com contato, que tem o coletivo sem contato também, a criança precisa aprender a escolher qual ela gosta. Fica essa dica para os pais, o esporte é fundamental. Agora, existem esportes coletivos com e sem contato, vôlei e futebol, por exemplo. O individual com e sem contato, tênis ou um judô. E para eles entenderem que essa criança precisa experimentar as situações, as frustrações, as emoções. Todas elas têm um lado positivo e negativo. Então, a criança ficou triste, os pais falam, não fica triste. Tá tudo bem, isso vai passar, certamente vai passar, mas não pode ignorar. Você tá triste por quê? O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? E aí você vai ser um porto seguro. E não simplesmente dizer, não, tudo bem, isso não é motivo. O seu melhor amigo não quer mais conversar com você, mas tá tudo bem, ele que vai perder. Não, precisa entender o que aquela criança tá verbalizando. Para ela, naquele momento, dependendo da idade, é muito importante. Né? Já para os jovens, carreira, qual faculdade eu quero fazer. Os meus pais querem que eu faça uma faculdade de renome, mas para mim é mais importante que eu faça um outro curso. Então, é entender o que aquela pessoa faz. Todos nós somos diferentes. É importante ouvir o que eles querem. E a tecnologia. Gente, criança de 5 anos não precisa ficar no celular, no tablet. Isso é conforto para os pais momentâneo. Lá na frente vai ser muito prejudicial, vai ser muito perigoso. Então, não precisa. Me perguntaram com que idade eu daria um celular para os meus filhos. Com 17. Para Então, quando eles forem sair de casa, para eu saber. Eu não sei se isso é uma arte, uma ciência ou é uma técnica, mas a gente tem que saber como afastar a criança do celular. Senão vira um atrito, né? Vira um desgaste. Isso vira um problema também. Isso. Explica e orienta. E sempre a hierarquia. Os pais estão aqui e os filhos aqui. Pais sempre mandam, as crianças obedecem. Não precisa ser autocrata como era antigamente. Eu mando e acabou, você não tem voz. Mas também não liberal como está sendo agora. Posso fazer tudo o que eu quero e mais um pouco. O ideal é a democrata. Então, deixa eu te ouvir o que você quer, mas a decisão é minha. Eu vou dizer porque eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o responsável pela casa. Agora, dentro disso que você está falando, vou fazer uma pergunta que vai parecer óbvia, mas eu acho importante fazer. Você que está assistindo pode ser um pai recente, uma mãe recente, ou um dia vai ser pai ou mãe, ou de qualquer forma pode ter pais vivos ainda, tomara. Mas dentro desse conceito teu, quem são melhores pais? Os antigos ou os atuais? Eu acredito que uma mistura entre os dois seria o equilíbrio perfeito. Mas se eu precisasse escolher um modelo de educação, seria o antigo. Porque as crianças aprendiam como lidar com o outro, como respeitar, como se virar, como resolver. Antigamente, a gente também sofria bullying. Só não existia o politicamente correto, se batiza muita coisa. Hoje, como se tivessem descobrido a pólvora, que sempre existiram. Né? Exatamente. Então, só que a gente era preparado e educado para se virar. Então, olha, não chega chorando da escola, você resolve lá qual é o seu problema. Hoje as crianças estão super protegidas. Eu ia falar exatamente esse termo, a superproteção. Então, tudo que é super não é bom. Super proteção, tira da bolha, não pode criar uma criança na bolha. Desde que ela esteja em ambiente seguro,
vigiada, acompanhada pelos pais, ela precisa ter a sua autonomia de acordo com cada idade. Eu sempre digo assim, ó, faça com a criança, não pela criança. Deixa ela fazer, deixa ela desenvolver, porque aí você vai criar um adulto resiliente. Agora, o problema, Pardini, não são as crianças, são os pais. Por isso esse livro. O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo colocar um limite? As mídias, enfim, todo mundo critica muito esses pais. Mas você é pai dessa geração para poder criticar? Você está vivendo na pele o que realmente está acontecendo? Os pais precisam de ajuda, de ferramentas, de respostas. Isso é importante, levar até eles e não julgar o tempo todo. Muito bom. Vamos repetir o nome do seu livro, por favor? Olha, o livro dela vai sair ainda este ano aqui. E se ela tiver qualquer dificuldade, o importante é que ele não saia da sua cabeça. Porque o trabalho que ela faz é realmente fascinante, único. É uma coisa que acrescenta para todo mundo. E olha, ouvir, hein? Arrumar tempo para ouvir os filhos. Nem que seja trabalhando e dividindo o tempo de trabalhar, mas ouvir os filhos é fundamental, gente. Se você começa a não ouvir, é evidente que chega uma hora que eles não vão te procurar mais. E nós somos essenciais na vida deles, né? Fala mais uma vez o nome do seu livro, por favor, que vem aí o livro de Elaine Santos. Aguardem. Fala aí. Tudo que te aperta não é o seu tamanho. Tudo que te aperta não é o seu tamanho. Métodos para educar através do amor, disciplina e confiança. Tá vendo? Não é livro de sexo não, tá, gente? É de educação, de psicologia. Tudo que aperta não é o seu tamanho. Manual para os pais. Manual para os pais. Muito bem. Olha, o tempo está me apertando aqui, tá vendo? Ele não está me servindo. Um dia eu vou ter que fazer com essa mulher e com outros convidados 3 horas de podcast. Então, quero primeiro de tudo agradecer você que destinou o seu tempo e agradecer pela oportunidade de você estar se ajudando. 1 hora por semana para você é muito pouco, sabe? Então, viva mais, curta mais, leia, aprenda, se conheça. Uma das oportunidades é você voltar aqui no meu podcast e ver os episódios anteriores. Só tem coisa legal para você aprender, tá bom? E eu peço que você me ajude nisso daí. Se você não se inscreveu no começo, vai agora no finalzinho ali, aqui para baixo de onde você está me vendo, tem ali inscrever-se com fundo escuro. Por favor, clica lá. Tem o gostei, tá? Compartilha, comenta um montão aqui quando acabar. Se você quiser falar comigo, tudo eu vou te responder. Se você quiser falar com ela, a gente já vai dar as redes sociais. Comenta muito, compartilha muito. Mostra esse episódio para quem você quiser, os anteriores. Isso é realmente muito importante. Então, muito obrigado a você, tá legal? Muito obrigado aqui a nossa querida Elaine Santos, esse poço de sabedoria. Elaine, a gente não vai embora sem dizer as suas redes sociais. Enquanto ela não tem livro, com certeza você já falou, bom, onde eu encontro essa mulher? Por favor. Instagram, Elaine Santos, psicóloga. Tudo junto, sem underline, sem ponto. Isso. @Elaine Santos, psicóloga no Instagram. Você tem alguma outra rede, YouTube? Tem, mas tá tudo lá no Instagram. Tá. @Elaine Santos, psicóloga, tá? Então, Elaine, muito obrigado. Amei o nosso papo aqui, maravilhoso. Obrigada. Só não gostei do tempo. Porque a gente Posso fazer um desafio? Por favor. Você sabe que as pessoas, quando têm alguma informação bacana, elas compartilham com no máximo 3 pessoas? Ah, é? E quando é alguma coisa muito negativa, elas contam para pelo menos 10? Vamos lançar um desafio? Vamos. Agora que as pessoas já sabem disso, veja você mesmo, autoquestionamento, para quantas pessoas você vai compartilhar esse podcast? Eu me comprometo a responder todas as mensagens que eu receber. Olha que legal. Às vezes posso demorar um pouquinho, mas eu mesma quem respondo, porque assim como você, eu também tenho essa meta, essa missão de vida de transformar a vida do outro. Então, se você só faz 3, 5 pelo menos, está lançado o desafio. Ó, que maravilha. Então, @Elaine Santos, psicóloga, bota essa mulher para funcionar, tá? E siga todas as nossas redes. Todas são agora você, sem os acentos. Agora é você.podcast. Segue o Instagram, segue o Kawaii, que tem cortes maravilhosos. Segue o TikTok, tá legal? E o Instagram também tem cortes fantásticos. E ó, vou deixar aqui para terminar. Esse papo de as aparências enganam, é você que se engana, né? Com as aparências. Elas não enganam ninguém, as aparências apenas estão lá. Quem julga é você. Obrigado, até o próximo pod. Beijo no coração pelo lado de dentro e
Valeu, Elaine. Muito sucesso para você. Para nós. Obrigada. Obrigado, valeu.